Então, boa tarde a todo mundo. Depois do horror que foi ontem de tarde e hoje de manhã, a gente pelo menos está com um tempo um pouquinho melhor, né? Mas a gente sempre erra, né? Tu tem que escolher qual hora do dia que tu vai acertar, porque em alguma outra hora do dia tu vai estar com a roupa errada. Exato. Um conhecido meu fez uma piada que é meio boba, mas ao mesmo tempo eu achei não tão boba assim. Que em Caxias tem duas estações: o inverno e a rodoviária. É bobinho assim, mas é primavera, gente. O que está acontecendo, né? Meu relógio diz que vai fazer 7 graus ainda. Mas então, a gente viu nas aulas anteriores os nossos sentidos físicos, né? A gente viu visão, a gente viu audição. Quando a gente falou em visão, a gente falou em luz. Quando a gente falou em audição, a gente falou em som. Falando em visão, a gente trouxe que a natureza do estímulo que a gente enxerga são ondas eletromagnéticas. Enquanto que no som são ondas mecânicas. O nosso objetivo de hoje é discutir os sentidos químicos. Tá? E os sentidos químicos são 3. São o olfato, às vezes também conhecido como olfação, o sistema olfatório acessório e a gustação. Se a gente der conta desses 3 hoje, deve dar tudo certo. Ou não. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá? Se a gente conseguir avançar um pouco mais, melhor. Certo? Isso Sentidos químicos. Por isso que eu disse, o assunto de hoje são os sentidos químicos, também conhecidos. Era o momento que eu estava procurando que eu falei. Tá? Mas então, na semana que vem a gente tem a apresentação dos trabalhos, né? Tá? Como nós somos uma turma pequena, possivelmente a gente vai conseguir apresentar os trabalhos em metade da aula e na outra metade a gente vai ter aula. A gente tem que lembrar, Fernando, que a gente teve um feriado na semana passada, né? E a gente tem que lidar com os vários... Teve mais de um feriado em quarta-feira ou só foi um? Teve outro lá no início, né? A gente tem que... Tu postou algum tipo de modelo de pôster? Eu postei como construir um pôster. Tá. Mas E daí modelos? Não, daí tem um modelo. Tem os vários pedacinhos e tem uma imagem geral, assim, de exemplo. Tá lá. É um exemplo. Você já tem um de vocês aí? Não é o nosso, é de uma outra disciplina, mas é Tá. estilo. Lembrando, não precisa imprimir em lona, não precisa ter as plaquinhas nem nada. Mas fica com essa cara, ó. Mas dá pra ter tipo imagem também. Dá pra ter imagem, né? Sim. Usa, né? Vai depender do artigo, né? Tá. Foi bacana isso. Não, Tem 40 reais, gente. faça o mais simples possível. Se for em papel, acho que 15, 16 reais. Né? Mas nem isso precisa. Quer fazer 2 cartolinas com umas folhas de papel grudada, eu não vou me estressar com isso. Não vou me estressar. É só daí que as pessoas às vezes preferem a praticidade de ter ele impresso de modo mais simples, né? Então, assunto de hoje, sentidos químicos, tá? São 3. Olfato, que é o sentido que a gente usa para detectar substâncias no ar. A gente vai chamar isso de cheiro. Gustação é o que a gente costuma, é o que a gente usa para detectar substâncias na boca, de modo bem simples. Vocês vão ver que não depende apenas de língua, tá? Na boca. A gente chama isso de gosto. E o sistema olfatório acessório é aquele que a gente usa
para detectar feromônios. Os feromônios, eles são derivados de hormônios sexuais. Tá? Só cuidem que são feromônios, não é feromônios. Feromônios. Mas que são derivados de hormônios sexuais. Então um é com R e o outro não, né? Tá? São derivados de hormônios sexuais e na espécie humana estão associados a respostas de natureza sexual. Mais detalhes mais adiante. E eu intencionalmente vou deixar aqui uma lacuna, tá? Para cada um desses sentidos a gente está dando o nome popular e a natureza. Depois a gente vai entender o porquê dessa lacuna. Tá? Depois a gente vê o que a gente consegue colocar ali dentro. Mas por enquanto fica uma lacuna. Ok? Então, primeira pergunta que a gente faz sobre olfato. Vai ser o primeiro dos nossos sentidos de hoje. Olfato. Para que ele serve? Não adianta dizer que é para sentir o cheiro das coisas, tá? Porque a gente já conversou que isso é uma resposta circular. A visão serve para ver as coisas, a audição serve para ouvir as coisas. Não. Para que serve o olfato? Como dizia minha avó, tem que ter serventia, né? O olfato serve para duas coisas. Já adianta. Quais são? Eu disse, para cheirar é uma resposta circular, não pode. Diferenciar os perceber e diferenciar os cheiros. Isso é a mesma coisa que dizer que serve para cheirar. Identificação com o gosto também. Ó, chegando perto. Tem a ver com comida. Tá? Depois a gente vai formalizar, né? Que se eu juntar o cheiro com o gosto, eu tenho sabor. Então o olfato tem a ver com comida, com alimentação. Então uma função importante para o olfato é uma função nutricional ou alimentar, tanto faz. No sentido de certos cheiros são apetitivos, né? Certos cheiros vão fazer com que a gente tenha vontade de comer aquilo. E outros cheiros vão fazer com que a gente não tenha vontade de comer aquilo. Todo mundo deve ter a experiência de passar perto de uma padaria, cheirinho de pão bem fresquinho, né? Para aqueles que gostam de churrasco, né? Tu sente aquele cheirinho de churrasco vindo, certo? Então, muitos alimentos têm um cheiro que é desejável pela gente, né? E a gente já começa a salivar quando sente aquele cheiro. Por outro lado, né, cheiro de comida podre é horrível e a gente sente náusea, que é a chance inclusive da gente rejeitar. Vai que o que eu comi era um pedaço daquilo que está com cheiro podre, eu vomito junto, por garantia, tá? Então tem uma função nutricional importante, tá? Na espécie humana é essa função basicamente que permanece, tá? E em outras espécies de animais, para que serve o cheiro? Pensei... Não. Pensei no cachorro. O que o cachorro faz quando encontra outro cachorro? Para quê? Para reconhecimento, né? Então, para outras espécies eu tenho uma função reconhecimento. Reconhecimento de indivíduos dentro da mesma espécie. Então é um cachorro cheirando o outro para saber, esse aqui já é meu amigo, esse aqui eu estou conhecendo agora. Um cachorro cheirando o outro ou um cachorro cheirando o humano, né? Porque quando a gente conhece um cachorro, uma das primeiras coisas que eles fazem é cheirar a gente, tá? É um dos sentidos, ou talvez o sentido mais importante para o reconhecimento em cachorros. Mas também o olfato é importante para reconhecimento entre espécies, né? Digamos que eu seja uma zebra, eu sou presa e eu sinto o cheiro de um predador, né? Eu vou me afastar daquele cheiro, certo? Em humanos, esse componente é bem pequeno, tá? O que importa para humanos é a função alimentar, ok? Mas a gente consegue mesmo, entre humanos, reconhecer algumas pessoas pelo cheiro. É comum em pessoas da mesma família, que a gente convive com aqueles cheiros todos os dias,
né? E tu consegue saber que alguém estava em casa ou passou num determinado cômodo porque tem o cheiro daquela pessoa. Então, humanos, esse aqui vai ser o importante. Segunda pergunta que a gente faz é: no caso da visão, a gente enxerga com os olhos. No caso da audição, a gente escuta com os ouvidos. E no caso do olfato, a gente sente o cheiro com o quê? Com o nariz? Isso significa que se a pessoa sofrer um acidente, tiver o nariz decepado, ficar só com 2 buracos abertos ali, acontece isso, né? Ela não consegue mais sentir cheiro? Consegue, então não é o nariz que importa. A narina são os buraquinhos. Deve ser alguma outra coisa lá dentro, tá? O nariz, ele tem funções variadas, né? O nariz, ele é importante para aquecer o ar que está entrando, tá? O nariz é importante para umidificar o ar que está entrando. Tudo isso é importante, né? Porque ar frio e seco no pulmão não vai ser feliz, tá? O nariz, ele tem função de filtro, né? Ele tem os pelinhos que impedem a entrada de partículas grandes. Depois, lá dentro da cavidade nasal, não é mais nariz agora, na cavidade nasal eu tenho o sistema turbinado, que vai criar um fluxo de ar e vai fazer com que o ar faça a curva, mas as partículas não. Por isso que a gente vai durante o dia acumulando partículas aqui e acaba acumulando secreção, né? Então o nariz que escorre, seja para fora, seja para dentro, na maior parte das pessoas, em muita gente ele vai pingando para dentro, tá? E a gente engole essa secreção. Cada vez que vocês engolirem, pensem que vocês estão engolindo um monte de muco com partículas que o nariz de vocês filtrou. Continuem engolindo porque deixa o estômago se vir, ele está acostumado, tá? Mas se vocês estão numa aula com giz, vai ficar colorido lá dentro do estômago. Tá? Se tu olhar bem de perto, o ser humano não é a coisa mais bem projetada do universo e nem muito lindo assim. Tá? Mas eu acho bacana que funciona. Mas então, o nariz ele umidifica, ele aquece, ele filtra, mas o que vai importar é a cavidade nasal. Dentro da cavidade nasal, a gente vai ter uma estrutura que é o epitélio olfatório. Epitélio olfatório. O que é um epitélio? Assim, é de cima e do meio, de baixo. Isso. O que é um epitélio? E bem em cima, né? Télio, pelo que eu lembro, tem a ver com revestimento. Eu conheci um menino uma vez chamado Télio. Ele disse que ele era apenas a 3ª pessoa no Brasil registrada com esse nome, o Télio. Era meu contemporâneo de escola, não meu colega. Muito bacana ele, e depois sumiu. Tá? O que é epitélio? A gente vê isso no ensino médio, quando a gente discute tecidos e histologia. Alguém lembra? Tá. Comentário que eu sempre faço, né? Tem um monte de coisa que a gente estuda no ensino médio e se pergunta, mas quando é que isso vai ser importante? Um dia, né, 22 de novembro, o epitélio está sendo importante. Tá? Epitélio é um tecido de revestimento. Tá? Eu vou cobrir alguma coisa. Nesse caso, eu estou cobrindo a parte de dentro da cavidade nasal, a parte de dentro do nariz, né? O maior dos nossos epitélios é pele. Está cobrindo basicamente quase todo o corpo. Um outro epitélio bem importante é o epitélio de sistema digestório, que afinal é um tubo que começa na boca e que termina lá na saída, né? Mas é um único tubo e todo ele revestido por epitélio, tá? Então o que eu tenho aqui? Epitélio, tudo que está em vermelhinho aqui tem a cara de epitélio. Qual deles é o olfatório? Não é todo, né? Qual deles é o olfatório? Esta região aproximada aqui. Esta região é o epitélio olfatório, porque nessa região eu vou encontrar uma série de células sensíveis a cheiro.
Então, aquele ali é o epitélio olfatório, porque eu vou encontrar uma série de células sensíveis a cheiro. Essas células, elas são células com atividade neuronal. Então, formalmente, a gente considera que sejam neurônios. O que não deu para ver, Marina? Tá dando? A gente considera que sejam neurônios. E essa região de epitélio olfatório é uma das poucas regiões em sistema nervoso em que eu tenho a produção de novos neurônios a vida inteira. Tem basicamente duas, uma hipocampo, que é importante para a memória, e outra que é o epitélio olfatório. Por que o epitélio olfatório precisa produzir novos neurônios todos os dias? Por que precisa produzir novos neurônios? Boa tentativa, mas não. Normalmente as células as novas células, elas têm uma composição muito parecida com as células que morreram. Eles morrem? Porque eles morrem, ok. Por que morrem? Porque são os únicos neurônios que a gente tem que estão em contato com o meio externo, com o ar. Pensem nos cones e bastonetes, né, que a gente não chama de neurônios, mas tem função neuronal. Estão lá protegidos, no fundo do olho, dentro do olho. Pensem nas células ciliares, que têm função comparável, né, no ouvido. Estão lá dentro do ouvido interno, protegidas. Se sacudirem demais, elas até morrem, mas elas estão protegidas. Mesmo na pele, né, os nossos vários neurônios que detectam toque, dor, temperatura, eles estão lá na derme. E eu tenho ainda a epiderme por cima. Tá? Esses caras não, eles estão ali expostos ao que acontecer. Né? Veio um vírus que entrou no teu nariz, vai matar um monte de coisa. Né? Veio um monte de giz, porque tu sentou perto demais do quadro e a sala com giz. Ou pior ainda, se tu é professor, veio um monte de giz, vai estar ali pegando esses neurônios. Então são neurônios muito expostos. Tu precisa ter uma reposição constante. Então, as células neuronais de epitélio olfatório, elas são repostas constantemente. Essas células, como qualquer célula com cara neuronal, elas vão ter suas projeções com uma cara de axônio, né? Axônio é como a gente chama de projeções dos neurônios. Menciono isso porque teve gente que não fez ainda bases. E essas projeções atravessam esse osso aqui. Estão vendo que tem um osso aqui? Esse osso, também conhecido como placa cribiforme. Esse nome é meio feinho, vamos escrever ele aqui. Placa cribiforme. Forme é de forma. Cribi é de furadinho. Não tem aquela expressão que o sujeito morreu crivado de balas? Quem já viu essa expressão, crivado? Crivado significa com muitos furinhos. Cribiforme é a placa de osso com um monte de furinho. Furinho para quê? Para passar esses axônios, essas projeções dessas células neuronais. Então, se tu pegar um crânio humano e olhar aqui por dentro, esse osso aqui é todo furadinho, furadinho, furadinho. Essas projeções todas, elas vão dar origem ao nervo olfatório. Nervo olfatório. São dois, né? Direito e esquerdo. Que daí vão dar origem ao bulbo olfatório. Nervo olfatório, bulbo olfatório. Então, ó, estão vendo que eu estou juntando ali todos vermelhinho? Sim ou não? É o nervo olfatório. Vou fazer o bulbo olfatório em azul. Não é muito grande, é bem discreto, mas fica ele ali na parte de baixo do cérebro. O bulbo olfatório de humanos é pequeno, tá? O bulbo olfatório de humanos é um trocinho assim, ó, minúsculo.
Se eu pegar um cérebro de vaca, que tem um tamanho parecido com o de humano, o bulbo olfatório, cada bulbo olfatório é um troço desse tamanho. Ok? Então, em humanos é muito pequeno, porque o olfato é um sentido pouco importante para a gente. Mas animais que têm o olfato como um sentido importante, eles têm o bulbo olfatório bastante maior. Desse bulbo olfatório, a informação vai para 5 lugares diferentes. Vai para núcleo. Agora eu posso acender a luz. Obrigado. Núcleo olfatório anterior, tubérculo olfatório, fazer o R melhor, tubérculo olfatório, e córtex piriforme. Esses 3 caras juntos vão ser responsáveis por sentir o cheiro das coisas. Tá? Fica tudo bem ali na parte de baixo do cérebro. Mas também vai essa informação para a amígdala. A gente já viu mais cedo na disciplina que a amígdala é importante para as emoções. Então, eu tenho aqui uma associação de olfato com emoção. E o córtex entorrinal. O córtex entorrinal ele fica do lado do hipocampo. E ele também é importante para a memória. Então a gente costuma explicar aí que é a associação de olfato com memória. Então, ó, os 3 caras da esquerda têm a ver com o cheiro, os 2 da direita têm a ver com a resposta emocional e a resposta de lembrança associada à memória. O que não deu para entender, Isabel? Tá. Está faltando algo. O que está faltando? Está faltando algo. Quando a gente discutiu os caminhos da visão, esse algo apareceu. Quando a gente discutiu os caminhos da audição, esse algo apareceu. Não, esse argumento vem depois. Tem a ver com um circuito, com anatomia, com sequência. Vamos lá. Visão, né? A visão começa no olho e vai para córtex visual. No meio do caminho tem um tálamo. No caso da audição, né, começa em ouvido e vai para córtex auditivo. No meio do caminho tem um tálamo, porque afinal a gente trabalha com a regra de que se vai para o córtex, passa pelo tálamo. Eu tenho 2 pedaços de córtex ali, o córtex piriforme e o córtex entorrinal. Cadê o tálamo? Versão simples, não tem. Versão um pouquinho melhor. O olfato é tão antigo, tá, que não tinha o tálamo ainda. Tá. A gente hoje trabalha com a ideia, a gente quando fala em córtex, a gente acha que córtex é tudo córtex, né? Que é tudo a mesma coisa. Falando em termos evolutivos, a gente não chega a explorar isso, mas falando em termos evolutivos, é comum a gente fazer distinção. Eu vou só fazer um adendo aqui, tá? Depois eu vou apagar esse pedaço. Entre o arquicórtex, o paleocórtex e o neocórtex. Quando as pessoas pensam em córtex, quase sempre elas estão pensando em neocórtex. Mas eu tenho 2 outros córtices. O arquicórtex a gente hoje chama por outro nome, hipocampo. Tá. E o paleocórtex a gente chama de córtex piriforme e as coisas que ficam perto dele. Então, o que aconteceu? O tálamo surgiu como necessidade depois que o neocórtex apareceu em termos evolutivos. Se
Se fosse bem mais preciso, aquela frase que eu uso tantas vezes deveria ser: se vai para o neocórtex, passa pelo tálamo, mas se vai para os outros que já existiam quando o tálamo não tinha sido inventado, que foi... Ah. A gente está falando de uns milhões de anos atrás. Qual é a sequência em termos evolutivos? Tá? Vamos pensar num réptil. Certo? O réptil, ele não tem neocórtex. O réptil tem arquicórtex, tudo quanto é bicho tem, e tem paleocórtex. Então, qual é a função do córtex em réptil e outros bichos parecidos? Memória e olfato. O córtex era o cara do olfato, era o cara da memória. Visão tu manda para o mesencéfalo, para os colículos superiores. Audição tu manda para o mesencéfalo, para os colículos inferiores. Uma vertente dos répteis deu origem ao que a gente chama de aves. Qual é a solução que as aves alcançaram? Aumenta um monte o mesencéfalo, e daí ele passa a ganhar o nome de lobo óptico, e a visão vai ser processada em mesencéfalo. A ave não escuta muito bem, então não faz muita coisa com os colículos inferiores, e aumenta os núcleos da base. Então as aves têm pouco córtex e tem os núcleos da base enorme e um mesencéfalo enorme. Isso é uma solução. A solução dos dinossauros, na verdade. Né? E hoje a gente convive com os descendentes dos dinossauros, que são as aves. Né? No final, todos nós do Natal comemos dinossauro assado. Peru. Quer dizer, quase todo mundo. Né? Mas muitas famílias comem dinossauro assado. Tá? E aqui na Serra é comum a gente ter o pessoal que serve dinossauro com polenta. Né? Dinossauro é o primo canto, tá? Com polenta é dinossauro. Certo? Pro outro lado, tu teve a saída dos mamíferos. Qual é a grande novidade evolutiva do sistema nervoso de mamíferos? O neocórtex. Tu pega aquela estrutura do paleocórtex, que era usado para olfato, e tu aumenta a quantidade dela absurdamente. E daí vira o neocórtex. Tá? Uma estrutura em 6 camadas e não sei o que. O hipocampo, por exemplo, tem camadas, mas ele tem menos camadas. Então tem lá uma estrutura toda com 6 camadas. Tá? O que a gente vai fazer com esse monte de córtex? Joga tudo para lá. Joga a visão para lá. Então precisa de alguém que mande a visão para o córtex. Tá? Tem o tal do tálamo, ele faz essa tarefa. Joga a audição para lá, a gente está jogando, joga tudo para lá. Tanto que, por exemplo, em mesencéfalo, né, quem sobrou de visão? Direcionamento do olhar, né, com os movimentos sacádicos que a gente viu na aula de atenção, lembra? Quem sobrou de audição em colículo inferior? Um pouco de alguns reflexos auditivos, orientação do som, nada demais, o resto tudo foi para neocórtex. E se vai para neocórtex, passa pelo tálamo. Só que o olfato é tão antigo, que ele tem uma estrutura das antigas, né? Bulbo olfatório, paleocórtex, está feito. Tá? A amida formalmente é parte dos núcleos da base, formalmente, tá? Em termos evolutivos. Ela é só um pedaço esquisitinho que se especializou em emoção em vez de ações automatizadas. Tá? O córtex entorrinal é córtex, ok. Esse é córtex. Tá? Então, durante muito tempo eu ensinei que o olfato era uma exceção e o olfato não passava pelo tálamo. Né? Em vários livros, tu vai olhar, vai ter a frase: todos os sentidos passam pelo tálamo, menos o olfato. Até que um dia, numa aula como essa aqui, alguns anos do passado, uma aluna levantou a mão e disse: professora, a professora fulana disse que o olfato passa pelo tálamo. Duas possibilidades: ou ela entendeu errado, ou eu estou errado. Né? Vamos investigar. E a resposta que a gente dá: nunca ouviu falar nisso, mas agora eu tenho que investigar. Consultei uma colega minha primeiro, ela disse: não, o olfato não passa pelo tálamo. Fui consultar outras fontes, sim, passa. Depois do córtex. Esses 3 caras aqui, esse é o pedaço que eu disse que eu ia ter que apagar para usar. Esses 3 caras aqui,
modo bem simples, eles mandam informação para o tálamo. Ou seja, primeiro vai para paleocórtex, daí vai para tálamo, daí vai para córtex orbitofrontal, que agora é neocórtex. Então continua valendo a regra, se vai para neocórtex, passa pelo tálamo. Mas como esse cara também vai para paleocórtex, ele vai primeiro para paleocórtex, depois para tálamo, depois para neocórtex. E a percepção consciente do cheiro precisa fazer essa passagem de tálamo para córtex orbitofrontal. O orbitofrontal é bem aqui, ó, fica tudo ali perto ainda. Ok. Então o olfato é diferente do usual, porque ele vai primeiro para córtex, mas depois ele vai para o tálamo e daí ele volta para um outro córtex mais recente em termos evolutivos e que daí que ele chega na consciência. Tranquilo? Tá. E esse é o enrosco com o sistema olfatório acessório. Tá. Vamos deixar o olfato de canto um pouco? Vamos trocar agora de assunto. Eu ia dizer que eu ia deixar mais uns instantes aqui, mas eu só vou livrando a parte de cima. Quando a gente fala em sistema olfatório acessório, eu sei que é um sentido diferente porque ele tem um propósito diferente, tem um órgão que o detecta diferente e responde a estímulos diferentes. Para que serve esse outro sentido, sistema olfatório acessório? A gente já mencionou antes. Sistema olfatório acessório, outro sentido agora. Outro sentido. É que ele tem a lacuna. É aquele que detecta feromônios. Tem a ver com finalidade reprodutiva. Né? Pensem naquela situação que vocês cruzam com o alguém. Esse alguém às vezes não é nem tão bonito, não é nem tão interessante, mas esse alguém tem alguma coisa mágica. Né? Você passa pelo alguém e dá aquele frisson. Eu fiz de modo exagerado e dramático, né? A Larissa se encolheu. Mas todo mundo já teve uma sensação parecida, né? De tem aquela, mas eu não sei o que aquela criatura tem, mas todo mundo já passou por alguma coisa parecida, eu suponho. Tá. Tecnicamente, se a gente for pensar bem real, Fernanda, tem aqueles indivíduos que se identificam como assexuais, né? Que não têm desejo sexual. Então, esses indivíduos talvez não tenham esse tipo de resposta. Tá? Por isso, eu digo que a maior parte das pessoas já teve esse tipo de sensação. Tá? Às vezes é difícil de explicar, né? Mas as pessoas costumam usar como termo de... Não, é uma coisa de pele ou alguma coisa do gênero. Tá? É o sistema olfatório acessório funcionando, sinalizando atração, desejo sexual. Então, sistema olfatório acessório tem uma finalidade sexual / reprodutiva. A gente sabe que sexualidade e reprodução não são necessariamente a mesma coisa, né? Mas pensando em termos evolutivos, né, como termos evolutivos, o que conta é deixar um monte de filhote, o aspecto reprodutivo ele acaba sendo preponderante. Tá? Então, notem, é completamente diferente de olfato. Olfato para o humano tem a ver com comida. Aqui tem a ver com desejo. Qual vai ser a estrutura importante para a gente sentir? Posso apagar aqui agora? Parte de baixo. Qual vai ser a estrutura importante para a gente detectar esses feromônios? Nós, biopessoas, a gente conhece com um outro nome, o famoso órgão de Jacobson. Tá?
Na bio é algo que é discutido em vários contextos, porque réptil tem órgão de Jacobson, vários outros animais têm órgão de Jacobson, tá? Em humanos, a gente chama ele de, que é um nome da informal, na verdade, mesmo para outras espécies, órgão vômero, vamos fazer o R melhor, me criticaram o R na quinta-feira, eu estou me esforçando, vômero-nasal, fica melhor esse R, né? Do que aquele aqui. Sim. Órgão vômero-nasal. Onde é que é o vômero? O que é o vômero? Vamos localizar esse vômero. Opa. Todo mundo reconhece um crânio? Crânio, crânio. Nariz, nariz, nariz. Sejam apresentados ao vômer. O vômer é um daqueles ossinhos que a gente tem lá no meio dividindo o nariz. Tá. Nessa imagem aqui, o vômer não aparece, porque essa imagem eles exatamente tiraram os ossinhos do meio para a gente enxergar o que tem por dentro. Tá? Mas então o órgão vômero-nasal tem esse nome porque ele fica na região do vômer, nesse ossinho que fica no meio, no nariz. De modo muito simples, a localização aproximada desse órgão seria por aqui, ó. Mas no meio, tá? Eu estou fazendo pontilhado porque não é ali, senão parece que é na parede. Não, é lá no meio, tá? Se vocês enfiarem o dedo de vocês lá dentro no meio, vocês encontram o vômero. Não façam em aula. Ok? Esse órgão vômero-nasal, ele dá origem a um nervo. O nervo... O nervo terminal. Também conhecido como nervo craniano zero. Só uma curiosidade, esses ossinhos aqui, qual osso que eles quebram quando eles fazem rinoplastia? Exatamente esse que daí destrói o... Na verdade, quando se faz uma septoplastia. Né? Se o que tu está fazendo em termos de modificação é externo, não costuma haver comprometimento desse órgão. Mas se tu fizer uma cirurgia de correção de desvio de septo, tu normalmente corta esse nervo e tu perde esse sentido. Tá, não bom. Qual sentido disso? Sistema olfatório acessório. Não, foi só porque eu precisava mexer no nariz e tocar aqui e tal. E às vezes é um pouco mais dramático assim. Mas não. O sentido que a gente está... Esse nervo que tu coloca, ele é molinho dentro, assim? É o quê? Que ele é molinho dentro aqui ou é mais para trás aqui? Por que molinho? Então, quando tu coloca o dedo no nariz... Não, não está mexendo nele. Quando tu coloca o dedo, tu toca em um pedaço cartilaginoso, que é molinho. Tá. Logo para trás, fica mais duro, vai ser osso. Mas, então, a gente não tem acesso, né? Não, mas se tu enfiar o dedo, tu consegue chegar lá. Então, só para saber qual que é. A região aproximada é tu enfiou o dedo no nariz e está esfregando lá por dentro. Não, que é aquele azul ali. Mostrar. É aquela região aproximada. Se tu enfiar bem, tu consegue chegar ali. Tá. O nervo corre lá por dentro. Tá. O nervo vai correr aqui, ó. E vai até lá em cima, onde vai se juntar no bulbo olfatório acessório. Então esse nervo vai dar origem ao bulbo olfatório acessório, que por sua vez vai levar para dois lugares. A amígdala cerebral e o hipotálamo.
que apesar do nome ter a palavra tálamo, não tem nada a ver com o tálamo, exceto que ele fica debaixo do tálamo. Por isso, hipo, embaixo, tálamo, hipotálamo. Tem nada a ver com o tálamo. Só está perto. Então, ó, a primeira coisa que a gente percebe, teve córtex na explicação? Teve tálamo na explicação? Se não tem córtex nem tálamo, não chega na consciência. A única coisa que a gente percebe é aquilo que eu descrevi mesmo, aquela sensação de desejo. Mas a gente não consegue dizer eu estou vendo, eu estou cheirando, eu estou ouvindo. Tu só sente. E tu não sabe nem dizer porquê às vezes. E como eu mencionei, às vezes a pessoa está provocando isso, não é nem com a aparência que a gente gostaria, não é nem bacana, não é nem divertida, não é nada. Mas tem alguma coisa ali que a pessoa tem. Então, como não chega na consciência, a gente não consegue perceber isso direito. E ao não perceber isso direito, a gente não tem nome para isso. A lacuna, ela é intencional para ser lacuna. Para ressaltar que a gente não tem palavras, uma palavra como som, luz e tudo mais, não tem uma palavra para conseguir designar esse sentido. A gente simplesmente sente. A gente se refere como atração, como desejo sexual. Tá? Mas falta uma palavra mais específica. As pessoas usam, às vezes, uma atração de pele, né? E tentam equivaler a cheiro. Não seria o sal? É o quê? As pessoas falam, não sei porque ele tem sal. Ou é sal. Eu não conheço essa expressão. Sem graça. É, sal. mas aí, não Mas seria isso é a personalidade da pessoa. Sal. A Paula também tem que ser personalidade. Normalmente o que eu conheço é que chama uma pessoa sem sal, uma pessoa sem personalidade. Sim, mas quando tipo, a gente pergunta, eles falam, por que perguntam para os homens, por que vocês acharam ela bonita? Eles falam, ela tem sal. Ela não tem sal. Eu não conheço essa expressão. Eu conhecia, mas Eu não tenho ideia. É, sem sal é comum, mas com sal. Mas eu vou colocar de outra maneira, então, talvez pela oposição, né? Tu tem aquela pessoa que é bonita, interessante, inteligente, bacana, mas não tem graça. Talvez pela oposição, entende? É feia, chata e não tem personalidade. E todo mundo vai atrás da pessoa. Essa daí tem sal. Então, Quer dizer, eu estou usando o teu termo. Eu estou usando o teu termo. Às vezes as pessoas usam o termo sex appeal, como disse a Fernanda, mas sex appeal vai ter um componente aparência, vai ter um componente como é que o sujeito se comporta, se veste, é alguma coisa, como não é consciente, a gente às vezes diz meio mágica, tá? Eu vou trazer o exemplo que é clássico nessa discussão. As pessoas mais recentes vão achar talvez estranho, tá? Obrigada. Mas as pessoas mais antigas, são os relatos, que tem que ser ao vivo isso. Tem que ser os relatos, tá, das pessoas que convivem ao vivo. O Fábio Júnior foi galã durante muitos anos, né? Ele começou como cantor e depois virou ator e tal. Para os mais contemporâneos, ele é o pai do Fiuk, tá? Sim, e da Cleo Pires. Sim, já lembrei. Ele tá no filme da Cleo Pires, olha aí. Pois é. Ó, hoje ele tá com essa cara, né? Mas não deixaram nomes. Sim, mas as mulheres que conviveram com ele disseram que ao vivo ele é irresistível. Tem algo. Sim. Ele deve ser sexy. Mas é esse sexo que são os feromônios, entende? Não é uma questão de aparência, é uma questão de irresistibilidade. esse é o sal que eu tô falando. Tudo bem, chame de sal. Tá. Tá, calma. A
Paula perguntou se vai ser atraente para um, vai ser para todo mundo. Já veremos que não. Porque um dos componentes aqui é seleção de parceiro. E nem todo mundo vai responder da mesma maneira, Paula. Tá? Mas então... Não é recíproca, não é sempre verdadeiro. O quê? Tipo, se eu acho alguém, tipo, se eu sinto isso pra alguém, não necessariamente pra se sentir volta. Exatamente. Tá? E nem todo mundo vai achar a mesma pessoa bacana. Tá? Vai ter situações que vão dizer, não, mas ele é o máximo, ele tem... E outros... pra mim, Sim, depende de pessoa pra pessoa. varia de pessoa para pessoa. Logo veremos como. Tá? Mas então, por que não tem um nome para isso? Porque não chega na consciência. Como não chega na consciência? Vamos trocar o Fábio Júnior pela cavidade nasal, né? Preferem ele. Mas qual era a outra? Quem assistiu o Rock Santeiro? Não, não era o Rock Santeiro que ele estava. Não. Não. Porque ele era o da flor. Não, era o outro, veio depois. Não era domada. Pode ser, não, é que eu sempre confundo. Rock Santeiro era o José Wilker. Tá. Ele era o repórter, aquele fotógrafo. Era Jorge Tadeu. Era o Jorge Tadeu. Exatamente. Tá. As novelas no passado elas eram mais impactantes. Tá. Rock Santeiro é um clássico. Eu lembro até hoje a cena do José Wilker chegando no bar lá da cidadezinha à noite de óculos escuros. Não, e a abertura da Tieta, ela tá completamente nua na modelo que faz. Tava vendo no vivo, as outras estavam passando. Digo, meu, se fosse agora, completamente assim. Nua. Mas isso eram as aberturas que o Hans Donner fazia e ele curtia uma moça brasileira com pouca roupa. Mas então, bom. Não precisa mostrar. Eu vou ter que usar o quadro, posso desligar? Bota no canto. Ah, não, pode tirar, pode tirar. Então, como não chega na consciência, como não tem um termo para isso, por não chegar na consciência, tem um monte de gente que diz que esse sentido não existe em humanos. É assim, as pessoas dizem, se eu não percebo é porque não existe. Tá? Vamos tentar ver se existe ou não. Né? Porque eu estou tentando vender para vocês uma ideia de que esse sentido existe. Né? Não basta eu dizer ele existe, porque tem um monte de gente que diz que não existe. Tá? Primeiro experimento, então. Tá? Pegaram homens heterossexuais. Notem que eu estou deixando duas lacunas no meio do caminho. E mulheres heterossexuais. E expuseram essas pessoas a um feromônio masculino e um feromônio feminino. Que feromônios são esses? Tá? O feromônio masculino, ele é esse que usaram no experimento, ele é um derivado de testosterona. Testosterona é o hormônio masculinizante, né? O senhor está falando de feromônio de orientação sexual? Não, eu estou indo para o outro. Sim, estou nesse ainda. Tá? É que como a sequência dessas aulas já está tão internalizada, eu já nem olho mais para o material, então... Tá, mas estou em orientação sexual. Eu já vou chegar, por isso que eu comecei falando que são heterossexuais. Tá? Então, ó, que feromônio masculino é esse? É um derivado de testosterona que costuma ser encontrado na axila dos homens. Tá? Que feromônio feminino é esse? É um derivado de estrogênio que costuma ser encontrado na urina das mulheres. Ok? Colocaram essas pessoas todas numa máquina de ressonância magnética nuclear funcional. O nome é comprido, na verdade é uma máquina que vê atividade do sistema nervoso. Né? Então pega, por exemplo, um homem heterossexual, expõe ele a um feromônio masculino e o que basicamente vai estar ativando é a região ali de córtex
olfatório. Aquele pessoal lá, aquele triozinho ali, que tem a ver com cheiro. Ele está tentando reconhecer aquele estímulo como se fosse um cheiro. Mas, se tu expõe esses homens heterossexuais a um feromônio feminino, a máquina detecta uma ativação em hipotálamo. E notem, o sujeito não sabia se era feromônio masculino ou feminino. Ele, na verdade, tu não consegue perceber conscientemente, então tu não sabe nem se tem um feromônio ali. Tá? Mas quando era feromônio feminino, o hipotálamo ficava contente. No caso das mulheres heterossexuais, a mesma ideia. Quando expostas a um feromônio masculino, hipotálamo ficou ativo, e a um feromônio feminino que teve de ativação foi um padrão olfatório, não um padrão de hipotálamo. Então, eu tenho aqui uma evidência de que esse sistema existe em humanos. Tá? Eu não cheguei a fazer o resto da crítica, né? Eu só comecei, eu vou ter que voltar e fazer, tá? Eu só comecei dizendo, a gente não percebe conscientemente, mas as pessoas dizem que não existe. E para provar que não existe, o pessoal disse, humanos não têm órgão vomeronasal. Humanos têm órgão vomeronasal, só tem duas opções, sim ou não? Pois é, se tu for comparar com os outros animais que tem um buraquinho bem bonitinho, bem visível, bem organizado, o humano não tem um buraquinho. Então o pessoal procurava o buraquinho e não encontrava o buraquinho. Se você procurou e não encontrou, significa que não existe? Ou só que você não procurou o suficiente? Eles resolveram, em vez de procurar um buraquinho, eles resolveram procurar o tipo de célula que costuma ficar no buraquinho. E daí se viu que quase todo mundo tem essas células, pelo menos de um lado. Daí disseram, não, mas esse sentido não existe em humanos porque o nervo terminal regride depois do nascimento. Tu encontra o nervo terminal em criança, né, em feto, aliás, e depois que nasceu, tu já não encontra mais ele. Porque a gente procurou e não encontrou o nervo terminal. Se você não encontrou, porque não existe. Às vezes é porque não procuraram o suficiente, procuraram bastante e encontraram em quase todo mundo, exceto quem tinha feito cirurgia de correção de desvio de septo. Que daí tu corta o nervo. A própria cirurgia de correção de desvio de septo, ela deveria ser repensada. Porque a técnica que é usada para ela é uma técnica que não está nem aí para esse nervo, porque assume-se que ele não funciona. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês? Evidência de que funciona. Qual é a dúvida da Isabelle? Nada. Nada. Mas eu vejo que alguém tem dúvida. Não. É sobre sal? Não, é. Mas então, resolva a dúvida. Por mais que tenha gente que diga que o órgão vomeronasal não existe, ele existe, ele só tem uma cara um pouquinho diferente. Que o nervo terminal não existe, ele existe, ele é bem fininho. Tem gente que diz que ele não funciona porque ele é bem fininho. Por mais que tenha gente dizendo isso, eu não tenho como fingir uma resposta de hipotálamo. Eu não tenho como fingir uma resposta de hipotálamo. O sujeito nem sabe que está sendo exposto a um feromônio e o hipotálamo dele está respondendo. Então tem alguém detectando. O hipotálamo dele seria responsável pelo quê? Pelo desejo? Então, se tu lembra de bases biológicas do comportamento, embaixo a gente vê que o hipotálamo regula várias coisas: fome, sede, temperatura e resposta sexual. Não sei se vocês lembram quando a gente discutiu em base sexualidade, orientação sexual, o primeiro dos elementos que eu trouxe tem diferença no núcleo intersticial anterior do hipotálamo, número 3. Eram vários grupinhos, era o terceiro, INAH3. Se for... Por isso que a atividade é hipotálamo. Exato. Então a gente sabe que o hipotálamo está associado à resposta sexual. Né? Quando vocês cruzam com esse alguém que tem esses efeitos mágicos em vocês, né, e dá aquele... Vocês podem saber que esse é o hipotálamo de vocês dizendo vai. Daí o resto do córtex diz não é a hora apropriada, não é o jeito. Mas o hipotálamo está dizendo para ir. O interessante foi quando eles pegaram indivíduos homossexuais, né, homens homossexuais,
e mulheres homossexuais. E o que se viu foi uma resposta ao contrário do esperado. Então, um homem homossexual ativa o hipotálamo em resposta a feromônios masculinos. Por isso que é quando ele tem contato com homens que ele acha bacana e sente desejo. E uma mulher homossexual costuma ter uma resposta de hipotálamo frente a hormônios femininos. Não fizeram o teste com bissexuais e outras possibilidades, né? Vai-se para o mais básico aqui, para comparação. Mas então a gente tem aqui uma evidência importante de que esse sentido não apenas existe, como era a pergunta lá no início da Isabelle, ele tem a ver com orientação sexual. Por que você gosta de pessoas de um gênero ou do outro? Por causa dos feromônios que estão envolvidos na jogada. Nossa, isso é muito legal. Hã? É muito legal isso. Eu acho. Mas como é que é? Isso aí é tu já consegue sentir isso à distância ou tu tem que estar... Olha, eles se projetam alguns metros, pelo menos. Mas tu tem que, tipo, a pessoa tem que estar presente no mesmo lugar. Às vezes ela pode ter saído 1 minuto ou 2, mas a princípio ela tem que estar presente, tá? Como é que tu vai conseguir fazer isso ser mais sentido? Tá? Tomando menos banho. Não, a pessoa acha que não passa. E não passando perfume e não usando desodorante. Tá, então quem passa o perfume daí, tipo... Tu tá perdendo boa parte desse efeito. Tá? Eu tinha uma colega na escola que ela tinha um cheiro mesmo, tá? Um cheiro meio forte. Não era lá muito agradável, tá? Mas os guris eram tudo louco por ela. Não era o cheiro, porque como ela acho que não estava tomando tanto banho, os feromônios estavam mais presentes. Eu não disse que ia ser fácil tu te aproveitar disso, tá? Tem um outro relato, de novo é relato, né? Coisas individuais, né? Um sujeito que foi para um congresso e ele não tomou banho durante o congresso. Era um congresso de estudantes de veterinária, tá? E o pessoal disse que ele não tomou banho, mas pegou todas, tá? Não que o comportamento dele seja a coisa mais louvável do mundo, certo? Mas se tu pensar no critério sucesso em obter parceiros, o não tomar banho parece ter sido útil, tá? Então eu não estou dizendo que ele é mais bem sucedido ou qualquer coisa por ter pego todas. Eu só estou querendo dizer que não tomar banho leva a mais sucesso. Não. Isso só começa a ser produzido quando começa a produzir hormônio. Então isso começa a aparecer na puberdade. Por isso que na puberdade as pessoas começam a ter desejo e também começam a provocar desejo. Tá? Então, tu tem que já estar na puberdade produzindo hormônios. Faz sentido? Em tese, Isabelle, na menopausa, isso também desaparece. Tá? A gente sabe que em menopausa tem uma série de alterações associadas a desejo sexual. E a pílula? Já chegaremos lá. Tá? Mas já te aviso que não vai dar certo, tá? Aham. Então, primeira evidência de que o sistema existe e que o sistema funciona. Segunda evidência, para que ele serve? Não é só para tu saber se tu vai gostar de homem ou de mulher. Tá? Para seleção de parceiros, certo? A gente, às vezes, menciona em bases biológicas do comportamento, às vezes a gente tem a aula de seleção de parceiros. Quem teve a aula de seleção de parceiros? Ok, nem todas as turmas dá tempo, ela é uma aula extra, depende muito do número de feriados. Mas vamos explicar para contextualizar para todo mundo. Então, quem aqui é casado? Ok, primeira mão que eu vi foi a Mirella. Casado com filhos? Ok. Mirella, como é que tu escolheu o parceiro reprodutivo? Como é que tu escolheu? Porque assim, tinha um monte de gente. Um chamou mais atenção. Foi uma mágica.
Mágica, ok. Silvia? Foi assim. Assim, mágica. Mais alguém que tenha sido casado também? Não precisa estar casado ainda. Porque aparentemente ele não chama atenção quando ele chegou perto, cheiro. Ok. Tá. Então, o que se viu? Quando a gente vai escolher um parceiro reprodutivo, é melhor que esse parceiro reprodutivo seja um parente próximo ou alguém que não seja aparentado? Não seja aparentado, de preferência, né? Porque se são parentes próximos, aumenta a chance de dar problemas de origem genética e tudo mais, né? Então, que sejam não aparentados. Só que não aparentado tem um bando de gente, tá? E como é que a gente mede o não aparentado? Mede-se, basicamente, através de diferenças ou variabilidade em sistema imunológico, porque no fim, o objetivo de escolher alguém não aparentado é para garantir que o sistema imunológico vai funcionar direitinho. Tá? A gente tem um conjunto de genes chamado sistema MHC, é um conjunto de genes. Em humanos ele também é conhecido como sistema HLA, mas eu prefiro usar o termo que vale para mais espécies, que é MHC, tá? Que é basicamente a senha do sistema imunológico. E cada pessoa tem a sua senha. Então, a minha senha é diferente da Silvia, que é diferente da Fernanda, que é diferente da Lúcia, que é diferente da Larissa, da Bruna, da outra Fernanda. Cada um tem a sua senha. A senha do sistema que é? Senha do sistema imunológico. Tá? Porque afinal, se uma bactéria malvada descobrir a minha senha, a senha do meu sistema imunológico, problema meu. Os outros têm uma senha diferente, a bactéria não vai conseguir fazer muito com os outros. Então é importante que as pessoas tenham senhas diferentes. Se tu quer, por exemplo, fazer um transplante de órgãos entre as pessoas, tu tem que pegar pessoas que têm uma senha igual ou quase igual. Então, o teste de compatibilidade para transplante, para doação de órgãos, são esses genes que são mapeados. Tu vai ver qual é a senha do sistema imunológico de uma pessoa, tu vai ver a senha da outra, e se a senha for triparecida, tu dá ali umas boletas para o sujeito e consegue dar uma tapeada no sistema imunológico. Se ela for uma senha diferente, vai rejeitar aquele órgão. Por isso que é tão difícil tu conseguir um doador de órgãos, né? Então, o que se viu? Se tu pegar duas pessoas aleatórias, tá? Pega, por exemplo, eu e a Franzinha. Duas pessoas aleatórias e faz um mapeamento da minha senha e da senha dela, vai ter um certo grau de diferença. Se tu pegar pessoas aparentadas, vai ter um grau de diferença menor. Ok? Pessoas aparentadas, senha parecida. Pessoas genéricas, senha um tanto diferente. Por isso que normalmente pedem para parentes. Exatamente, porque é quem tem mais chance de ter uma senha parecida. Tá? Especialmente parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão e irmã. Tá? Mas então, ó, pessoas aparentadas, senha parecida. Pessoas genéricas, senha meio diferente. Pessoas que formam um casal, senha muito mais diferente do que tu esperaria encontrar se tu pegasse pessoas aleatórias. Então, se tu pegar o teu marido, provavelmente o sistema MHC dele é bastante diferente do teu. Bastante diferente. Os parceiros reprodutivos, né? Mesmo que não siga casado hoje. Mais diferente do que tu esperaria aleatoriamente, pegando duas pessoas na população. Por quê? Pessoas com sistema MHC bem diferente, elas não são aparentadas, né? E dois, se as pessoas têm um sistema MHC bem diferente, o filhote vai ganhar uma senha completamente nova. Porque ela é uma mistura da senha do pai, uma mistura da senha da mãe, mas ninguém tem uma combinação como aquela. Faz sentido? Então se sabe que foi... Isabel? Tá. Se sabe que esses feromônios de alguma maneira estão sinalizando composição de sistema MHC. Como? Tá? Fizeram o seguinte experimento: 20 homens heterossexuais. Como o foco aqui é reprodução, né, optou-se por pessoas heterossexuais. 20 mulheres heterossexuais. Cada uma dessas pessoas teve o seu sistema MHC
mapeado. Como se fosse fazer uma doação de órgãos, né? Tu vai lá e mapeia esses genes, tá? Isso não é um exame de rotina, mas é uma coisa fácil de fazer. Então, todo mundo teve seu sistema MHC mapeado, tá? Esses 20 homens usaram uma camiseta por 2 noites enquanto dormiam, as mulheres usaram uma camiseta por 2 noites enquanto dormiam. Vocês concordam que se a pessoa dorme por 2 noites com a camiseta, o cheiro dela fica impregnado? Mas não é o cheiro que importa, tá? Os feromônios dela ficam impregnados. Tá? Então, eles sabiam direitinho o MHC dos homens e o MHC das mulheres, mas nenhum conhecia os outros. Coloca as 20 camisetas dos homens. As mulheres ganham uma tabela, camiseta número 1, camiseta número 2, camiseta número 3, e elas vão lá e dão uma cafungada em cada camiseta. E marcam que camisetas são bacanas. Elas não conhecem as pessoas, elas só estão sentindo a camiseta, e não é nem o cheiro, são os feromônios. Só dão uma cafungada na camiseta. E direitinho, elas marcavam como, cada mulher marcava como bacana as camisetas dos homens que tinham um sistema MHC muito diferente do delas. Então, quem é que está fazendo seleção de parceiro, seleção do sistema MHC? As mulheres. Porque para os homens não fazia diferença nenhuma, as camisetas eram todas bacanas. Bom, fez sentido que alguém esteja fazendo seleção de parceiros? Tá? Por isso que eu sempre pergunto, né, para as mulheres da turma que tenham um parceiro, tenham tido um parceiro reprodutivo, eu pergunto para as mulheres, porque quem faz a escolha é a mulher. Certo? Agora sim a tua pergunta, Isabel. Em qual momento do ciclo menstrual a mulher tem maior sensibilidade ou maior habilidade em detectar o sistema MHC de um futuro candidato a parceiro? No período reprodutivo. Naquela faixa ali dos 3, 4 dias próximos da ovulação. Então quem toma leite não. Calma, só vai piorar aí. Tá? Qual é o momento que você tem a pior sensibilidade? Na menstruação. Tá? E quando é que se perde a sensibilidade ao sistema MHC do parceiro? Quando se está tomando pílula. Tá? Não é que diminui, perde-se. Por isso que a gente tem situações como hoje está se tornando comum, né? Tá lá o casal convive faz muitos anos, né? Gostam um do outro, mas se conheceram com a moça tomando pílula. Então a moça nunca avaliou o sistema MHC da criatura. Mas tá tudo bem, eles estão lá, eles se dão bem, são pessoas bacanas e tal, se curtem. Daí uma hora eles estão juntos há tanto tempo, resolvem se reproduzir, a moça para de tomar pílula. E agora ela percebe que não é o rapaz certo. Mas já está lá há tanto tempo junto, né? Que vai lá e se reproduz. Mas não é o sujeito certo. E daí quando nasce a criança é comum que a gente tenha uma separação, né? A gente tem muitos casos de separação no primeiro ano da criança. Tu tem os 4 grandes estresses da vida, né? Os 3 bem identificados, que são morte, separação e mudança de casa. Se mudar é uma coisa horrível. E descobriu-se recentemente o 4º grande estresse, que é o nascimento do primeiro filho. É tão estressante quanto ter morte de um parente próximo. Tem um significado diferente, mas o que causa no corpo do sujeito é como se tivesse morrido alguém. Tá. Eu só vejo quem tem filho sacudindo a cabeça. Alguns não, né? Ok. Tá. Então, tu tem uma situação que a mulher percebeu, esse não é o cara, e eu ainda fui lá e me reproduzi com ele, e ainda tem essa criança. Então, se vocês pretendem escolher um dia um parceiro reprodutivo, façam essa escolha sem estar tomando contraceptivo hormonal. Esse tipo de coisa envolvendo hormônio e neurônio, um mês é tranquilo. Tá, outra pergunta. Por exemplo, daí pai. E para escolher um parceiro, tem que ir no dia da festa, no período da ovulação. E sem perfume. E tem que torcer para eles estarem sem perfume, né? Tá, professor, antes, beleza. E o Mirena? O Mirena. Hormônio. Tá, daí. Hormônio. Então, ruim igual. Hormônio. Por isso que eu digo contraceptivo hormonal. Tanto faz se é pílula contraceptiva, se é implante de hormônios ou se é disposição
dispositivo intrauterino com hormônios, tanto faz. Mas só diminui. Não. Quando está com hormônio, perde. Jeito é defender tudo. Não, sai Deus me livre. Ou então faz o seguinte. Prevenção, né? Fica tomando pílula. Achou o sujeito que é bacana? Tá? Fica um tempinho sem pílula, para verificar se é o sujeito bacana mesmo. Fique muito se não for, daí... Daí ok, daí vamos para a próxima, né? Tá? Vai querer conviver e te reproduzir com um sujeito que tu não vai estar gostando no processo? Porque como isso não é consciente, é uma coisa que vem de dentro, né? No sentido de... não é a criatura. Tá? Extra. Vamos imaginar que a moça resolveu escolher o parceiro reprodutivo sem estar tomando pílula, pode ser? Que seria, digamos, a situação ideal em termos de chance de dar certo. Sem estar fazendo uso de contraceptivo hormonal. Conheceu o rapaz tem o MHC legal, né? Daí fica convivendo com o rapaz um tempão, decidem se reproduzir. Na hora de se reproduzir não tem muito estresse, porque ela já tinha testado o sistema MHC e está tudo em ordem, e ficou grávida. Quando se fica grávido, muda a preferência. Antes a preferência era por pessoas com sistema MHC bem diferente. Quando se fica grávida, a preferência passa a ser pessoas com sistema MHC muito próximo, leia-se parentes. Se você está grávida, não tenha desejo aí é questão de convivência. Quando tu está grávida, a preferência passa a ser por conviver com pessoas com sistema MHC parecido, conviver com a família, porque a família vai servir como proteção naquele tipo de situação. E passa a se rejeitar indivíduos com sistema MHC muito diferente. Por isso tem muita mulher que diz, quando está grávida, eu não suporto o cheiro do meu marido. Nossa, coitado dos caras, né? Se vier esse discurso, eu não suporto o cheiro do meu marido, é porque escolheu o sistema MHC certo. Depois que nascer a criança, volta tudo ao normal, tá? O sujeito só precisa ficar ali alguns meses. Fez sentido? Tá? E de novo, como nada disso é consciente, as pessoas explicam, entendem como conseguem. Mas o mecanismo é bastante claro. Tá? Por isso que me angustia esse pessoal que diz que esse sentido não existe. Quantidade de evidência que eu tenho. Tá? Então, Paula, era a tua pergunta original, certo? Todo mundo vai responder da mesma maneira? Não. As pessoas podem ter diferenças na sua preferência, que parece aí ser influenciada, pela quantidade de feromônio, mais feromônio, mais efeito, mas não só por isso, pelo sistema MHC da pessoa. É que eu pedi justamente o que tu falou, que todo mundo amava o Fábio Júnior, por isso que eu pedi. Eu vou contando o argumento aos poucos, né? Mulheres que convivem com o Fábio Júnior, elas dizem que ele é irresistível, mas deve ter gente que acha que ele é sem graça. Tá? Mas provavelmente daí tem a ver com quantidade de feromônio. Certo? Ele deve soltar bastante. E fecho de novo aí com a pergunta da Isabelle. Tá? Esse experimento vai ficar estranho, tá? Mas é o experimento, não é culpa minha. E é parte da resposta da tua pergunta. Foram avaliar que preferência os homens têm. Né? Porque as mulheres já se viu, é pelo tipo de sistema MHC. Tá? No caso dos homens, parece ter a ver com a quantidade de feromônios. E o que se viu? Era um experimento que foi feito, eu sei que é esquisito, mas era um experimento, com strippers nos Estados Unidos. Tá? Porque daí tu tem várias moças, tá? E tu consegue avaliar se elas estão fazendo sucesso ou não pela quantidade de gorjeta. Né? Então eles usaram a gorjeta como indicativo de sucesso ou atractabilidade, né, da moça. Então o que se viu? Quando é que as moças ganhavam mais gorjeta? No período da ovulação. Tá, então, no caso, quem tá tomando leite tá fudida. As palavras são tuas, tá? Mas assim, o máximo de gorjeta era no período da ovulação, o mínimo de gorjeta era no período da menstruação, nas outras fases era uma gorjeta média, mas a menor gorjeta de todas era se a moça estivesse tomando contraceptivo hormonal. Então, se você quer escolher um parceiro reprodutivo, tá?
não tome banho, não tome pílula e saia para a festa no dia da ovulação. Ok. Tá. Fez sentido? Vamos fazer nossa chamada, vamos fazer nosso intervalo e a gente retorna com a gustação depois. Pessoal, eu acabei ficando sem artigo e sem grupo para apresentar o pôster. Eu poderia talvez entrar no grupo de alguém? Tem algum grupo que ainda começou, recém começou a fazer o trabalho? Eu entendo. Ó, resolvido. Tá. Porque se o grupo ainda está começando a fazer, tá tranquilo, não tem problema.